Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live Brasoftware. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de compartilhar as redes sociais da Brasoftware através de nossos QR Codes, onde são divulgadas novidades, data de live, tudo relacionado ao nosso portfólio de soluções, tanto Microsoft quanto outras demais soluções que comercializamos de outros parceiros. Trazemos como disclaimer que a live está sendo gravada e agora já podemos seguir com a nossa sessão de hoje. Hoje é uma sessão mais voltada para a parte de segurança, tá? Mais voltada para questões de segurança. Eu sou o Danilo Vieira, gestor da equipe de Modern Work Security aqui na Brasoftware, focado em soluções de 365, Copilot, Security. Então, consigo ajudar vocês aqui trazendo mais conteúdo nesse SMB Academy de segurança. Segunda sessão. Primeira sessão falamos bastante referente à produtividade. Hoje, falando bastante na parte de segurança Microsoft. E a próxima sessão, nessa próxima quarta-feira, na quinta-feira, perdão, iremos falar de compliance de dados, tá? Indo no sentido hoje de segurança, tá? Produtividade, segurança, governança de dados, que é os temas que a gente está abordando nessa live em si, a gente vai partir para o princípio de utilização de segurança na visão Microsoft. Mas por que segurança, né? A taxa de ritmo de ataque hoje, invasões em ambientes em si, vem crescendo cada vez mais. De tempos, desde a época da pandemia para cá, a gente vê que 80%, 90% de todo o ransomware bem-sucedido se origina desde o dispositivo não gerenciado, no acesso do usuário que está ali na linha de frente, então é uma credencial vazada, é um dispositivo que o usuário utiliza que pode trazer vulnerabilidade para o ambiente dos nossos clientes, e até por isso que é um assunto que a gente gosta bastante de abordar, porque gosta de trazer para vocês, clientes, uma visão de segurança muito aprimorada, tá? Hoje a gente vê que mais de 921 ataques são baseados por senhas. Então, são senhas que são quebradas ali para o ataque de brute force, credencial vazadas em si, que levam o invasor a acessar os dados privilegiados da empresa e a partir daí a sua organização é violada por meio de algum phishing, por exemplo, também um link de um e-mail que você recebe ali num PDF, no corpo de um e-mail em si, que acaba disponibilizando para quem montou o phishing em si, para quem montou o ransomware, os dados daquele usuário, o acesso dele em si, login, senha, por exemplo. Então, a cada 1h e 42 minutos é um tempo médio que o invasor tem para realizar uma movimentação lateral na sua rede corporativa de um dispositivo que for comprometido. O que é uma movimentação lateral? Hoje, o que a gente mais vê, né, o que é mais comum até em ambientes, quando a gente fala de empresas SMB, corporate em si, que você padroniza uma questão de segurança para quem está lá na ponta, mas que tem um cargo privilegiado, como gestor de área, um gerente, o diretor da empresa, pessoas que transitam dados que são considerados ali privilegiados. Porém, não é somente esses usuários que são atacados. Normalmente, o que a gente mais vê por aí, quando a gente vê ataque de brute force, é o usuário pequeno, o vendedor que está lá na frente, que a gente pensa, pô, o cara ali transita só poucas informações, ele não precisa de um perfil de segurança tão elevado. Mas é aquele cara ali que vai trazer a vulnerabilidade para dentro do seu ambiente. O movimento lateral é quando o ataque é bem sucedido com aquele cara ali da frente que você considerou ele como não essencial para um padrão de segurança, que quando um invasor ele entra no ambiente daquele usuário, ele vai fazer um ataque lateral, que é encontrar como ele já está dentro do ambiente,
ele vai encontrar alguém com um privilégio de acesso maior do que aquele usuário que ele é, vazou a credencial, que ele rompeu a credencial, e ele vai conseguir acessar o seu ambiente a partir do privilégio daquele outro usuário, de um gestor de área, que tem um acesso maior do que aquele usuário pequeno ali da frente. Então, quando a gente fala de padrão de segurança, é olhar todos os usuários da mesma forma, com a mesma capacidade de segurança. Então, todas as questões de ataque em si, um hacker como serviço, são $250 por ataque que ele começa a vazar. Os hacks as a services, né? São cada vez mais baratos. Então, pô, essas informações são de relatórios da própria Microsoft de 2023. Os ataques são inevitáveis. E o ROI do atacante, ele é muito alto. Porque ele pode até cobrar muito barato para entrar dentro da sua rede. Ele gasta o mínimo necessário ali para entrar numa rede. Ou, por exemplo, para vazar uma informação que ele comprometida, uma conta comprometida, ele vai cobrar muito barato. Mas para você voltar até essa informação de volta em si, todos os dados que você que teve vazado da sua empresa, vai ser muito caro. Às vezes, algumas informações que a gente coloca como sensíveis, mas que não vai vazar, a gente nem estima um preço que ela tenha. Mas esses caras conseguem estimar que vale milhões. E realmente vale. Então, uma negociação de serviço, um roubo de credencial, um device comprometido, um ransomware, um hacker como serviço, ele tem o seu preço e ele vai cobrar as informações muito mais caras da sua empresa, poder ele quebrar as informações e for comprometê-las no mercado fazendo vazamento de dados, tá? Então, aqui eu trago muito um choque de realidade do que é hoje, para a gente ter também as medidas necessárias de ferramentas e soluções que caibam e vão deixar o seu ambiente extremamente seguro, tá? A complexibilidade de segurança é um dos maiores inimigos hoje. Como o Gartner tem falado que a tendência de consolidação, onde 80% das empresas buscam uma consolidação de solução nos próximos 3 anos, isso é a maior verdade. Por quê? Hoje, o que é o mais comum, né? É a gente ter uma empresa, a gente tem uma solução de gerenciamento de identidade, tem uma outra solução de gerenciamento de dispositivo, uma outra solução de antivírus, um outro EDR para uma outra solução de CIEM, e assim por diante. Então, acaba que no final do dia, uma empresa com 50 colaboradores ali, em si, tem 7, 8, às vezes 9 soluções de segurança diferentes para fazer a mesma coisa. Para fazer, no final das contas, o que a gente consegue colocar para vocês como uma padronização de segurança, consolidando tudo em um único ambiente de gestão, o que facilita o seu dia a dia para fazer a gestão de segurança de forma simplificada. Mas quais são os desafios de ambiente moderno? Dentro da rede corporativa, a gente encontra diversos cenários diferentes que vão precisar de soluções de segurança. Então, é dispositivo, é o home office, que hoje é algo natural, né? O pós-pandêmico trouxe muito a visão híbrida de trabalho, então você tem o usuário dentro de casa e tem o usuário dentro da empresa, ou de forma simultânea, todo mundo dentro de casa ou todo mundo dentro da empresa. Então, a gente tem a questão de utilização de dispositivos pessoais, o que não era tão comum antigamente, quando você tinha gestão de dispositivos somente da empresa. Então, você tem que mesclar o seu gerenciamento ali de dispositivo para algo pessoal, algo da empresa. As questões de identidade não é mais dentro da sua rede física que você faz o gerenciamento, hoje ela tem que ser
um gerenciamento de identidade, uma identidade que você entregue para o usuário final de forma remota, de forma segura, serviços via nuvem, então trazendo a visão de cloud service, trazer o serviço diretamente pela nuvem para o cliente, licenciamento on-premise, que já é mais legado, aplicativos web, parceiros. Hoje você não trabalha somente com seus funcionários, você tem parceiros dentro da empresa também que ajudam no seu dia a dia. Inteligência artificial, fornecedores, rede social, SMS. Então, hoje a gente tem uma diversidade de recursos, de perímetros, onde a rede corporativa tem conexão. Mas como garantir que você consiga abordar todos esses pontos de forma segura, sem que tenha um rompimento de credencial, um rompimento de segurança, alguma vulnerabilidade entre tantos os pontos, né? O que a gente vê normal hoje é que cada uma dessas bolinhas aqui, cada um desses perímetros seja uma solução de segurança diferente, que vai trazer mais complexibilidade para a empresa, mais complexibilidade no gerenciamento em si, porque cada uma vai trazer uma política diferente, cada uma vai trazer um portal de gerenciamento, são contratos diferentes, vencimentos, em si uma série de coisas que a gente tem aqui totalmente apartada, né? E a Microsoft, dentro da sua jornada em si, isso eu venho apresentando desde a primeira sessão de live, ela traz recursos que garantem a segurança do usuário desde o início da gestão da identidade, quando a gente cria aqui pelo Entra ID, a identidade do usuário, até na governança de dados que a gente vai priorizar para a próxima live. Mas dentro do contorno de utilização do que o perfil de usuário precisa utilizar de recursos, a Microsoft consegue entregar um padrão de segurança qualificado. Eu falei bastante semana passada referente aos pilares, os 4 pilares que a Microsoft utiliza como padrões para dentro das organizações, que é o gerenciamento da identidade, gerenciamento do dispositivo, gerenciar suas aplicações e o gerenciamento da governança de dados. A Microsoft, quando a gente fala de segurança, traz o Defender for Identity, Defender for Endpoint, Defender for Office e o Defender for Cloud Apps. Cada um desses atende um pilar de segurança da Microsoft no quesito de pilar de sustentação de ambiente, né? Então, Defender for Identity, ele vai trazer muita questão voltada para a segurança da identidade, muito em conjunto do Entra ID, o gerenciamento do dispositivo com o Intune e o padrão de segurança do Defender for Endpoint, uma solução de EDR totalmente completa. Para suas aplicações de Office 365, tem o Defender for Office, que é uma solução de anti-phishing, anti-malware totalmente de ponta, que garante para você que o que você vai receber por e-mail no Office 365 vai estar totalmente seguro. E o gerenciamento do Purview, que é um painel de gerenciamento de conformidade, retenção, governança e monitoramento de informação. Tem o Defender for Cloud Apps, que ele vai garantir um padrão de DLP, por exemplo, para todas as suas plataformas, não só sendo Microsoft, mas as não Microsoft também. Então, você consegue garantir um perímetro de segurança, não só com recursos da Microsoft, mas para as ferramentas terceiras que vocês também utilizam, que agregam na solução de CRM, ERP, entre outras questões que a empresa pode utilizar também. Então, aqui a gente começa, dentro da jornada em si, não falar só da produtividade e colaboração, mas falar também o complemento de segurança que a Microsoft coloca dentro da jornada também. Tá? E trazendo, no contexto geral, uma visão Zero Trust.
né? Que é uma avaliação de risco de automação de confiança zero, onde todos os usuários aqui são tratados da mesma forma. Então, mesmo aquele vendedor que eu dei o exemplo lá no início de um ataque lateral em si, até o CEO, o CTO, o dono da empresa, irão ter, né, o mesmo padrão de segurança, de ponta a ponta, tanto a identidade quanto o endpoint, qualquer aplicativo que eles vão acessar, garantindo que os dados estejam seguros, a infraestrutura e também a sua rede. Então, aqui a Microsoft ela consegue colocar uma visão de inteligência, ameaça de telemetria de forma ponta a ponta, garantindo uma avaliação segura de todo o seu ambiente, com políticas que vão garantir que todos os usuários estejam seguros para acessar qualquer tipo de dado, qualquer tipo de aplicação dentro ou fora da infraestrutura de vocês, por qualquer modelo de rede que vocês vão aplicar, tá? E os recursos de ciclo do Zero Trust, dentro da Microsoft, dentro da postura de segurança, ele vai muito no conceito de gestão de postura, trazendo uma solução visando o conceito de XDR de forma massiva e de forma segura, trazendo toda uma estruturação de solução de acesso condicionado da Microsoft por um Entra ID, um Defender for Identity, Defender for Endpoint, o Endpoint Manager, que faz parte ali da estruturação de gerenciamento de dispositivo do Intune, Defender for Office, Defender for Cloud, o Information Protection para você classificar e rotular todas as informações que são trafegadas, e o Defender for Cloud App Security, que vai garantir que todas as informações que vocês trafegam pela nuvem de qualquer aplicativo em si, seja Microsoft ou não Microsoft, esteja balanceada as informações com logs de auditoria, com sustentabilidade de informações de segurança pronta para um CIEM, para uma solução do Azure Sentinel, para uma postura de segurança de um SOC, e mais para frente em si, você tendo um padrão de segurança implantado dentro da sua instituição, você consiga colocar, por exemplo, um Copilot Security, que ele vai auxiliar como um SOC de inteligência artificial a sua organização de forma completa. Então, até dentro das possibilidades de segurança que a Microsoft vem a entregar, ela consegue colocar um padrão de segurança sucinto e pronto para qualquer solução de CIEM, seja ela Microsoft como o Azure Sentinel, que você começa a analisar todos os logs de segurança, ameaça, mapear em si todo o seu ambiente, até uma postura de segurança de um Copilot, que ele vai trazer iniciativas, trazer uma volumetria de dados, uma sustentabilidade de informação do seu ambiente, como um SOC padronizado. Então, aqui a gente começa a colocar uma postura de segurança dentro do seu perfil de utilização, com ferramentas da Microsoft de alto padrão, garantindo uma padronização e facilidade, familiaridade de gestão dessas informações. Mas, iniciando o conceito de Zero Trust, iniciando o conceito de utilização dos recursos Microsoft como defesa na sua organização. Como que isso inicia em si? Tudo se inicia quando o seu acesso do usuário em si, como que você vai ser aplicado no dia a dia, né? Então, um exemplo que eu coloco aqui é o acesso condicionado, que é uma política que você coloca para a proteção sólida do usuário, que vai avaliar qualquer risco que esse usuário tenha para acessar o seu ambiente e concede o acesso, validando ali algumas questões totalmente precisas, garantindo o acesso
aos aplicativos e aos dados de forma segura de qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Então, o usuário ele é validado pela sua localização, pelo dispositivo que ele está utilizando, pelo IP que ele está trafegando. Se é uma aplicação que vocês têm dentro da companhia, se ela é homologada ou não para uso, para acesso à rede, e o risco de tempo real, uma análise se o usuário ele vai consolidar ali todos esses dados, né, o IP da localização dele, se ele está dentro do Brasil ou não, em si, se está dentro de uma área remota que ele faz o acesso normalmente ou não, se aquele dispositivo ele é um dispositivo gerenciado, se não for, se for um dispositivo pessoal, se é um dispositivo habitual do usuário ter esse acesso para sua rede. Assim você consegue validar todos os riscos em tempo real daquele usuário e garantir que uma verificação de tentativa de acesso ela pode ser permitida, se vai ou não exigir um duplo fator de autenticação, um MFA, um Authenticator, um SMS, ou até uma ligação para o telefone do usuário. E assim você consegue limitar o acesso do usuário dentro das redes. Talvez o usuário ele está na localização normal de acesso dele, bateu o login e senha, bateu ali um duplo fator de autenticação, mas não é um dispositivo gerenciado. Então, você está validando que várias questões ali, vários sinais, né, que o usuário está demonstrando, que são coisas naturais de seu uso. Só que não é um dispositivo gerenciado. Não é um dispositivo que a companhia está vendo que é seguro para o acesso das informações. Daí você pode limitar o acesso às ferramentas do 365, por exemplo, colocar ele como um modo leitura, então ele consegue ler os arquivos que ele tem lá, consegue ler um e-mail, consegue validar algumas informações dentro do OneDrive, dentro do SharePoint, só que ele não consegue baixar ou alterar o arquivo. Então ele validou a senha, validou o acesso, validou um duplo fator de autenticação, mas não é um dispositivo gerenciado, você não é obrigado a liberar todo o acesso ali, até porque o dispositivo pode apresentar uma vulnerabilidade para o seu ambiente. Mas você não deixa o usuário sem acesso total. Você limita o acesso daquele usuário. E você também pode, validou o usuário, validou a senha, não é um dispositivo gerenciado, na hora que pediu o duplo fator de autenticação, errou ali o duplo fator de autenticação. Você bloqueia automaticamente o acesso daquele usuário, porque ele é um risco de tempo real para vazamento de dados da sua empresa. É uma credencial que foi altamente vazada e você consegue fazer ali uma remediação imediata pelas ferramentas da Microsoft de bloquear o acesso daquele usuário, bloquear o que ele já tem logado em si, já caiu o acesso dele, bloquear o conteúdo que ele tem acessado, garantindo que o usuário pessoal, boa tarde. Por alguma questão técnica, eu acabei caindo aqui. Todos me escutam em si, participantes, tenho perguntas e respostas aqui. Podem colocar algumas perguntas. Quiser me informar aqui que estão me escutando, podem colocar também, viu? Que deu uma queda aqui de energia, acabei oscilando o serviço de internet.
Opa, pessoal, todos me escutam? Tivemos aí problemas técnicos, minha internet acabou caindo novamente. Voltei. Os vídeos do evento, o vídeo do evento será disponibilizado, tá? Vamos disponibilizar pelos nossos canais, encaminharemos também via e-mail para acesso de todos, tá? Me perdoem novamente pelo contratempo que tivemos aqui, mas voltamos 100% novamente, tá? Bom, aqui eu acho que eu consegui falar bastante aqui referente a acesso condicionado. Queria só confirmar se todos me ouvem, se estão vendo já minha tela novamente, compartilhamento. Se puderem mandar algum comunicado aqui para mim no perguntas e respostas, eu consigo validar aqui com vocês se me escutam, por gentileza. Bora lá. Vou passar agora mais por um ambiente de demonstração para vocês, tá? Vou mudar aqui um pouco a apresentação. Vou trazer uma visão de como que é feito o gerenciamento em si, né? De como que a gente faz o gerenciamento das informações, de como vocês podem aplicar as políticas de segurança, entre outras questões em si, tá? Então, agora saindo um pouco da parte técnica, da parte PPT ali, que eu às vezes não gosto muito em si de só ficar no PPT, vou trazer também o conceito de administração do ambiente, como que você faz uma política ali dentro de uma Entra-ID, dentro do Defender for Endpoint, Defender for Office, navegar um pouco pelos painéis de segurança da Microsoft, tá? Aqui, trazendo para vocês parte de aplicativos, estou trazendo um ambiente de demonstração para vocês, onde, caso vocês tenham dúvida, pode perguntar, tá? Aqui no Perguntas e Respostas, que aí a gente dá continuidade aqui também com as questões em si, tá? Bom, vou partir para aqui para o Admin Center. O Admin Center, como todos sabem, central de administrador do 365, de todos os recursos Microsoft. Vou trazer aqui, ó, painéis de segurança, conformidade, Intune, identidade, SharePoint em si. Vou partir primeiro para a gestão de identidade. Vou mostrar para vocês um pouco referente de aplicar uma política dentro de acesso condicionado, entre outras coisas aqui em si, tá? O painel do Entra ID é o painel do antigo Active Directory Premium P1, P2, onde você consegue ter um gerenciamento de identidade mais robusto da empresa em si. Então, aqui é onde a gente consegue colocar algumas questões de governança de identidade, proteção de identidade, verificação de ID, gerenciamento de permissionamento e acesso global dos usuários, tá? Dentro da camada de identidade de proteção, tem o Identity Protection, acesso condicionado, o método de autenticação que os usuários vão utilizar para acessar o domínio em si, o ambiente da empresa em si, atributos de segurança personalizado, atividades arriscadas. Então, vamos iniciar aqui com acesso condicional, que é algo que a gente estava falando anteriormente ali. Que o acesso condicional é onde você cria uma política baseada em algo que o usuário esteja acessando, se é um dispositivo, se é sua localização, entre outros atributos. Então, você consegue criar a política baseado em algo que o usuário esteja acessando, de onde ele acessa. Um exemplo de política aqui que eu vou colocar, uma de acesso condicionado teste,
Eu posso selecionar o grupo de usuários que vai ser aplicada essa política, posso aplicar ela default para todos os usuários. Quando é uma política aplicada para todos os usuários, é necessário verificar se todos eles têm o mesmo comportamento de utilização do AMFA, Authenticator, entre outras soluções que você vai utilizar para esse acesso condicionado, ou se eu coloco para um grupo de usuários específico, funções de diretório, usuários e grupos, usuário convidados ou externos. Então, aqui eu posso selecionar também quais são os grupos de usuários que eu vou querer que aplique uma política de acesso condicionado. Então, eu quero que o acesso condicionado seja baseado numa colaboração B2B, que são usuários externos convidados que têm acesso a um SharePoint, por exemplo. Esses usuários têm um acesso condicionado baseado em alguma função, alguma questão específica. No local de usuários convidados locais que estão conectados à minha rede, ele tem um acesso condicionado específico, um provedor de serviço, um usuário externo. Então, eu consigo colocar aqui uma política de acesso para o usuário de acordo com o perfil de usuário que eu queira fazer uma validação técnica. Se eu posso colocar que a organização externa dentro do Entradi vai ter tudo, se é um diretório específico, então eu consigo colocar um ID de locatário, o nome de um domínio. Se for, por exemplo, aqui eu estou com o ambiente da Contoso, eu possa colocar aqui o domínio da contoso.com.br, ou o Contoso Brinks, ou uma função específica de um diretório ou grupo em si, de acordo do Entra-ID, tá? Que eu vou colocar, por exemplo, usuários externos em si, para colocar um acesso condicionado, o recurso de destino, que é o recurso que eu vou utilizar com um acesso seguro, né? Um recurso de um aplicativo, uma ação de usuário. Então, o usuário entrou de um dispositivo não reconhecido, então ele vai ter uma ação de um usuário especificadamente, um contexto de autenticação. Então, eu consigo colocar aqui qual que é o destino que vai ser aplicado esse acesso condicionado, tá? Se é um recurso de rede, ação, ou contexto da autenticação desse usuário. Vou incluir aqui nenhum recurso em si específico. A rede, aqui eu posso configurar se o acesso desse usuário, se o acesso condicionado do usuário vai ser baseado na sua rede que ele está acessando ou no local físico. Então, aqui eu posso basear se a configuração que ela vai ser feita da política de acesso condicionado, se eu posso colocar aqui, sim, ela vai ser solicitada aqui de qualquer lugar, ou de todas as redes locais confiáveis, ou de uma rede local selecionada. Então, eu quero que essa política seja aplicada desse acesso condicionado só em qualquer rede, ou em todas as redes que eu tenho, que eu sei que é confiáveis. Então, se o usuário, por exemplo, né, se o usuário está acessando a partir de uma rede que é confiável, ele não vai pedir um duplo fator de autenticação, ele tem acesso livre. Mas se ele está autenticando de uma rede que é desconhecida para mim, ele vai ter uma condição de acesso para ser efetuado o acesso 100% à minha rede. Então, aqui eu posso colocar como nível do usuário, se é uma probabilidade da conta seja comprometida ou não, posso configurar, e vai ser alto, médio ou baixo, o risco da probabilidade de conta comprometida, posso colocar aqui como médio, destacar, concluir. O risco de entrada, se é uma probabilidade de acesso comprometido, se não tiver dentro de uma rede confiável. Por exemplo, o usuário, ele sempre acessa aqui de dentro da minha empresa. Na minha empresa, rede confiável. Então, se qualquer acesso dele fora da minha rede, fora do meu local confiável, ele venha a conseguir validar
login e senha, é uma credencial vazada. Então, é uma probabilidade alta que a credencial desse usuário foi vazada se ele acessar fora da minha rede local confiável. Por exemplo, risco interno. Pô, se o usuário conseguiu acesso, recebe uma proteção adaptável para um gerenciamento de risco dentro do Purview, que ele tem, ele manuseia informações privilegiadas, que aí aqui é o tipo de usuário específico que você colocou. Ele trafega informações privilegiadas, então o risco de vazamento interno é muito alto. Eu coloco que se a credencial desse usuário for vazada, totalmente elevado o risco em si. Então, requer uma configuração adaptável que você faça também dentro do Purview, colocando que esse usuário trafegue ou não informações confidenciáveis, tá? Se a plataforma... Opa, fiz a alteração e não estava salvando. Se a plataforma que o usuário está utilizando se for de qualquer dispositivo ou de um dispositivo específico, mesmo que for fora da minha rede, pô, eu posso permitir que o usuário consiga acessar fora da minha rede confiável mais de um dispositivo Android, tranquilo. Mas qualquer outro dispositivo que for bater e tiver o acesso fora da minha rede confiável, ele pode bloquear automaticamente. Então, aqui eu estou colocando uma política de dispositivo de acordo com o que eu sei que aquele usuário possa utilizar. Então, aqui, pô, colocar aqui um Androidzinho, um iOS. Ele consiga acesso ali de dispositivos Android e iOS fora da minha rede confiável. E a partir de locais também, que é o que a gente colocou aqui das redes, você consegue colocar também aqui nas condições de acesso. Aplicativo do cliente. Se ele está conseguindo acessar de um aplicativo instalável, móvel, de área de entrada, instalado em área de entrada, se está acessando por um aplicativo de navegador, se está conectado uma autenticação que ela foi herdada pelo Exchange Online, então o Exchange ActiveSync, é aquela conexão que ela faz direto com o seu Outlook, se é herdado alguma coisa ou não. Então, dá para você ter algumas políticas baseadas em tipo de aplicativo que o usuário está acessando também. Filtrar o dispositivo, filtro de dispositivo. Então, aqui, se o dispositivo ele é gerenciado em si, eu posso incluir que aquele dispositivo em si, ele possa passar pela regra, porque é um dispositivo que eu reconheço, é um dispositivo que a empresa faz o gerenciamento, é um dispositivo que vocês têm a governança total daquele acesso, daquela máquina, você sabe que aquela máquina é totalmente segura, então você consegue colocar aqui, incluir alguns dispositivos que vá suprir a necessidade em si, então um device, o operador é igual, inclua aqui o valor do operador, da máquina, do dispositivo que está sendo acessado, e a partir daqui fazer um síntese da regra, tá? Então, aqui você consegue aplicar algumas questões de condições de acesso e o risco de entrada, risco interno, risco de usuário, totalmente personalizado de acordo com o grupo que você vai aplicar a política, de acordo com a necessidade que você tenha de aplicabilidade daquele recurso, garantindo a segurança do perímetro que o usuário vai estar acessando. E aqui você consegue os controles de acesso. Se você... Deixa eu só voltar aqui concluído. Se você vai conceder o acesso ou não, se você vai bloquear o acesso em si, se ele vai exigir um duplo fator de autenticação ou não, exigir uma força de autenticação maior do que somente a senha do usuário. Então, aqui, se ele vai acessar, vai ter que mudar a senha de utilização, uma política de proteção de aplicativo, que aí entra no perfil de utilização do Defender for Cloud,
um aplicativo que já é aprovado em si, um aplicativo que já é gerenciado, ele vai permitir o acesso, ou ele vai permitir, por uma questão híbrida, o ingresso do dispositivo, vai solicitar que o dispositivo se ingresse dentro da rede para finalizar, e exigir, dentro dos controles selecionados, de um ou todos os controles de uma única vez, tá? Então, pô, eu posso colocar aqui, ticar vários controles de solicitação e falar que vai solicitar todos de uma vez, para permitir que o usuário tenha um acesso em si, ou solicitar só um dos controles. Se ele validar por um duplo fator de autenticação, ele consegue ainda acessar a minha rede, acessar os arquivos, acessar os aplicativos. Se não, ele vai bloquear automaticamente, tá? Fechar aqui, vou selecionar, não vou salvar a política em si, e a sessão aqui você permite, se a sessão ela vai ser utilizada com acesso condicional do aplicativo, se é uma entrada frequente, se vai ter uma restrição imposta dos aplicativos em si, que aí você impõe uma restrição de utilização do aplicativo, somente leitura, não, desativação de padrão, uma validação de proteção de token, e a partir daqui você consegue criar a política e habilitar ela para um grupo específico, para usuários que tenham mais sensibilidade de rotulagem de dados, informações sensíveis, trafega informações mais sigilosas. Então, a partir daqui, você cria e visualiza segurança de ponta a ponta na credencial do usuário, não só credencial, mas também no dispositivo que ele vai acessar, impondo aqui algumas questões de segurança totalmente padronizadas que ele não consiga furar ou burlar algum padrão de segurança da sua companhia. E aqui você pode colocar, como eu mencionei, tanto dentro quanto fora esses padrões de segurança, tá? Então, não só para o usuário interno da sua empresa, mas também para usuários externos também, usuários que vão acessar a rede de segurança, a rede de informações de você por qualquer perímetro ou por qualquer plataforma, tá? Falando um pouquinho do painel de segurança do Defender for Endpoint, dos painéis dos Defenders em si, né? A Microsoft, ela traz hoje, de forma segura e de forma sucinta, né? Que você tenha um único painel de segurança que você abranja todos os Defenders em si, tá? Então, você garante aqui o Defender for Identity, Defender for Endpoint, Defender for Office e o Defender for o Defender for Cloud Apps. Então, a partir desse painel de segurança aqui, você consegue colocar e analisar todas as posturas de segurança que esses Defenders vão trazer para você de forma centralizada. Tá? Então, dentro de um perfil de analista de segurança, por exemplo, o analista de segurança vai estar muito ambientalizado para a utilização de todos os recursos que vêm dentro do painel. Dentro desse painel, você consegue verificar todos os dispositivos que teve algum malware ativo, um malware corrigido, alguma vulnerabilidade do dispositivo em si, a integridade de implantação do Identity Deployment. Então, aqui você consegue garantir que a infraestrutura em si, com a identidade, está totalmente garantida, totalmente segura. Os aplicativos SaaS conectados à sua rede, que busca aqui muito questão do Defender for Cloud Apps, ele vai trazer se todos estão seguros, se não estão,
como que está a postura de segurança, se teve algum erro, se não teve, se tem algum ponto de atenção, qual que é a sua postura de segurança hoje dentro do seu ambiente, balizado entre a identidade, os dados, os devices, os aplicativos, e como que você pode aprimorar a sua segurança em si. Então, aqui você consegue ter um vislumbre de informações do que você ainda pode utilizar de recursos dentro do licenciamento que você tem. Então, aqui ele te traz uma postura de segurança muito baseada em como você pode aumentar a sua postura de segurança, baseado também com o licenciamento que você tem, tá? Aqui eu estou demonstrando do licenciamento do E5 Full, onde tem todos os recursos de segurança possíveis da Microsoft, tá? Então, por isso que você está vendo, às vezes você pode ver aqui o meu painel com bastante informação, bastante insumo de dados, mas porque eu estou com um licenciamento mais robusto também. Caso vocês tenham um licenciamento com menor padrões de segurança, é porque você tem um licenciamento menor que não tem todos os recursos de segurança disponíveis. Porém, quando a gente falando de Security Score aqui, ele vai trazer uma postura de segurança baseada no seu licenciamento, tá? Então, ele traz aqui 48% de aplicabilidade baseado no licenciamento que eu estou utilizando nesse momento. Sendo que se você tiver um licenciamento do E3, de um Business Premium, por exemplo, ele vai trazer a postura de segurança baseada no seu licenciamento, nos recursos que você ainda pode aplicar de segurança, tá? Então, isso também é extremamente importante, porque quando você clica para aprimorar a sua segurança dentro do seu painel, ele vai te trazer as recomendações para corrigir coleta de dados, ativa o sensor do Defender for Endpoint, corrigir algumas questões do Defender for Endpoint. Então, ele traz qual que é o produto que ele está precisando da correção, Defender for Endpoint, Defender for Office, o que ele vai abranger, o que ele vai trazer de melhora dentro do seu ambiente, qual que vai ser o impacto em si. Então, ele traz aqui para você algumas informações que, às vezes, eu não sei fazer. Ele te explica com passo a passo de implementações, como que você pode fazer e qual que vai ser o guia que você precisa para executar essa melhora dentro do seu ambiente. Então, ele traz até informações de como que você aplica esses recursos de segurança dentro do seu ambiente de forma segura, de forma massiva, com documentações Microsoft. Então, aqui, além de trazer uma visualização única do seu ambiente, ele te dá ainda potenciais de melhoria. Dentro da superfície de ataque, por exemplo, ele consegue mapear a identidade, o dispositivo, os aplicativos baseado no tenant que vocês têm. Então, qual que é o dispositivo que ele trouxe a ameaça, o total de análise de identidade, de arquivos e os caminhos dos ataques. E aqui são caminhos, quais são os ataques em si, qual que foi as vulnerabilidades dentro do ambiente, conformidade em si de dados. Ó. Aqui teve ataque de superfície de mapa baseado numa classificação de um usuário. Eu clico, ele traz todo o mapa de análise em si, então ele traz uma vulnerabilidade crítica que foi encontrada no dispositivo, foi baseado para o usuário, crítico também, e qual que é o grupo pertencente a esse usuário que traria a vulnerabilidade. Então, aqui ele coloca como membro do grupo e quais são as sugestões de visualização. Então, aqui ele traz um mapa do que aconteceu de vulnerabilidade dentro do ambiente em si, de forma sucinta e fácil de você ter a visualização também, tá? Então, aqui, ó, de forma geral, ele traz as informações do dispositivo, qual que foi o último update que teve, ó, 10 de dezembro,
em si às 8h50 da manhã, qual que foi a vulnerabilidade, o tipo, tópico de vulnerabilidade, se foi severa em si ou não. Eu posso exportar esses dados, trazer mais informações, ou se você tiver conectado numa solução de CIEM, ele vai levar todas essas informações aqui para uma análise de dados diretamente de uma solução de CIEM SOAR para você, tá? Simplificando as questões também. Então, aqui, ó, eu consigo colocar proteção para dentro dos e-mails, para dentro do meu grupo do 365, examinar, investigar, gerenciar políticas em si, os aplicativos em nuvem, eu posso colocar aplicativos ou out em si, logs de atividade, governança de logs em si dos aplicativos, a identidade, o painel, problema de integridade de identidade, os ativos, dispositivos, identidade, quais são os dispositivos que são registrados, que já foram acessados dentro da minha rede, quais são as identidades que têm também registradas dentro da minha rede, que eu posso aplicar políticas em si para aplicativos, usuários internos em si, contas de serviço, contas de atividade. Então, ele traz a visão não só dos usuários, mas de todas as contas do que vocês têm para aplicativos também, tá? Qual que é a sua classificação de segurança perante a sua rede, postura, o que você precisa ou não corrigir. Quando você faz correção, ele traz as suas pontuações de redefinições em si. Você pode aplicar testes dentro do seu ambiente de segurança antes de fazer alguma alteração grave em si de comportamento. Então, você consegue fazer algumas avaliações de Defender for Endpoint, baseado em risco, avaliação do purview do Priva, para um controle de privacidade de dados. Eu posso experimentar. O Priva, ele não faz parte do licenciamento de 365, ele é um complemento de segurança e conformidade apartado. E aqui eu posso gerenciar todos os incidentes de todos os defenders, todos os alertas de segurança. Aqui, ó, ele teve uma política de default aqui, que teve algum incidente, eu posso validar esse incidente de segurança, classificado como médio, ó. Então, ele traz também um mapa em si desse incidente, dessa política, o que abrangiu ou não, quando foi, o horário que foi, de qual dispositivo, endereço de IP, quem foi o usuário comprometido. Então, aqui ele traz todas as informações de forma severa, os alertas de segurança que foram submetidos em si, que é da mesma política em si. Aqui ele não traz muitas informações, até porque é um ambiente de demonstração, ele não é totalmente populado. Os hubs de aprendizagem, então, ele sempre traz algumas informações que você pode colocar do próprio Learn da Microsoft para dentro do Defender, para trazer questões de aprendizado remoto dos usuários, tá? Facilitando aqui a camada de dia a dia de aprendizagem. Então, todos eles você tem uma visão de exposição de segurança dentro do seu ambiente, tá? Garantindo aqui o painel de segurança para todos os quesitos que você precisa, garantindo aqui um conceito de XDR totalmente qualificado para a sua instituição, para a sua empresa, numa evolução que você consiga colocar o Zero Trust de XDR de forma completa e gradativa de evolução, tá? Bom, pessoal, estamos chegando já no limite da nossa live, tivemos aí algumas interrupções técnicas, peço novamente perdão para vocês, referente a essas questões. Sim, essa live ela vai ser gravada e disponibilizada para vocês, tá? Então, para todos que estão acompanhando, até a questão da nossa falha técnica está gravada, será compartilhada aqui com todos também, tá?
Bom, isso é tudo que eu tenho aqui para trazer de conteúdo para vocês. Eu quis trazer aqui só mais uma visualização de como que é os painéis e como que você aplica uma política de segurança ali de acesso condicionado, uma política para basear o acesso de risco do usuário em si. Deixo também um pouquinho mais de instigação para vocês conhecerem mais os painéis de segurança. Caso vocês tenham dúvidas ou caso vocês precisem de mais informações, de rever o conceito de algo específico dentro de ponto de extremidade, de identidade, de e-mail, como aplicar uma política de treino de ataque de phishing em si, tragam essas informações para a gente, traga aqui para dentro da Brasoftware, traga para a equipe de Model Work, traga para o seu gerente de contas, para a gente trabalhar em conjunto e a gente tratar caso a caso com vocês, necessidade por necessidade, fazer apresentações específicas de acordo com o que vocês queiram, tá? De acordo com o que vocês precisam para sua empresa em si, para sua necessidade. Estaremos totalmente à disposição para ajudar vocês com laboratórios, com informações, com mais insumos detalhados de cada solução. Então, traga que a gente fala uma a uma aqui para vocês, solução por solução, com mais detalhes em si, com mais tempo também, tá? É tudo que eu tinha aqui para entregar para vocês hoje. Me mantenho totalmente à disposição de vocês. Forte abraço e até quinta-feira para a gente falar um pouquinho mais sobre compliance de dados, tá? Até mais.